Muito bem, vamos lá, começando com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões, aqui pela plataforma do YouTube, com esse humilde jornalista Ed Moreno, né? Esse humilde jornalista que vos fala. E você pode me ajudar, né? Aqui no canal que é a voz da população. Você pode ajudar deixando seu like, clicando no joinha e pode se inscrever também no canal. Muito importante a sua participação, porque a gente luta contra o algoritmo, contra o sistema, né? Você ter um canal independente, sem os laços com o poder público, não é fácil. As pessoas olham e dizem, mas qual que é o problema? O problema é que você tem portas fechadas. Você está brigando contra um sistema que não gosta do que você fala, que não está de acordo com o que você fala, não quer ser criticado. E aí você tem portas fechadas. E aí é que entra, né, os patrocinadores, os bons empresários, os empresários de bem, principalmente os empresários de direita, né, nos ajudando aqui. E aqueles que também não têm lado político, né, mas o canal aqui é a voz da população, né? Aqui nós estamos pronto, né, para trazer as informações. São fatos, não factóides. Nunca, eu não trabalho com mentiras. Se alguma informação for passada de forma equivocada, aqui a gente corrige, né? Porque aqui não se trabalha com factóide. Comigo, né, não é assim. Mas a gente precisa do seu apoio, né, dos nossos seguidores. Joga esse grupo aí nos vídeos, nos grupos de WhatsApp, né, nos grupos de família, nos grupos de amigos, enfim, né, joga lá, nos ajude, tá bom? Vamos começando com as informações de hoje. Rapaz, hoje o ministro André Mendonça, que vou te falar, começou, né, no STF assim, meio que devagar, quase parando, né? Tipo, decepcionando quem acreditou nele, mas parece que aos poucos, parece não, já há algum tempo, né? E agora ele vem definitivamente mostrando que alguém fora desse sistema aí, né? Que está enfrentando sozinho, com muita pressão, um grupo complicado. Sozinho, praticamente, porque eu digo, tem aí um apoio do Nunes Marques, que volta e meia se desconfia, porque fica meio que em cima do muro, mas, né, ainda do lado de André Mendonça. E Luiz Fux, né, que mudou bastante a sua conduta como ministro, né? E aí tem a banda podre, a primeira turma, por exemplo, muito complicado, né? E só que ele vem mostrando, né? E hoje vai circular na internet, já está circulando, né? A sua fala, né? O André Mendonça, ele vem aqui dando uma verdadeira aula, né, no STF. E hoje deu mais uma aula durante o julgamento que discute as prisões de Henrique e Felipe Vorcaro, né, que são pai e primo, né, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. E o Gilmar Mendes, ele divergiu das prisões, das duas prisões, né? Primeiro ele propôs o domiciliar de Henrique e a soltura de Felipe com a imposição de medidas cautelares. E aí foi a vez de André Mendonça dar um show. Aí uma das falas, de muitas que ele falou ali, eu vou só passar aqui uma das falas dele. Abre aspas para o ministro André Mendonça do STF. Vossa Excelência tem razão, não se prende por delação. Seria abjeto fazer isso, e eu não me presto a trabalhos abjetos. E aí, eu vou colocar um vídeo aí, só para você ter uma ideia, né, de um dos momentos em que o André Mendonça fala, né, com o ministro Gilmar Mendes, né? Foi uma lavada, foi uma paulada. Primeiro, dizer que nós não estamos aqui a julgar Lava Jato. Não vou avaliar a Lava Jato, não é o objeto do julgamento. Nós estamos aqui a julgar a maior fraude financeira da história do nosso país, e se não a maior, certamente uma das maiores do mundo, da história. E essa fraude tem algumas peculiaridades. Não é simplesmente um crime do colarinho branco. É mais do que isso. Não são simplesmente atores num gabinete na Faria Lima, nos palácios, que praticaram fraudes e crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prejuízos ao sistema financeiro nacional, de dilapidação de um fundo garantidor das poupanças do nosso país. Não. Aqui há contornos de máfia. Há contornos de crime organizado mafioso, de fuzis, de metralhadoras, de armas raspadas, de infiltração no sistema policial. Por isso eu quero, de antemão, agradecer por esse julgamento presencial, que me permite pôr às claras algumas coisas que não estão tão claras, quiçá questões até ocultas. É interessante porque
Eu me recordo de uma conversa, ministro Gilmar, com Vossa Excelência, assim que, para ser indicado para o Supremo, Vossa Excelência apontou que para ser ministro do Supremo é preciso ter coragem. E me lembro do que lhe respondi à ocasião. Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. Não tenho medo de combater o crime aplicando a lei. Não tenho medo de absolver quem é inocente. Não ajo por pressões de mídia e nem busco a mídia. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva. Para isso se prende. E há o registro depois de uma fala do Luiz Felipe, que era o capitão do barco, para passar a perspectiva da vítima, né? O Luiz Felipe conta para uma outra pessoa: eu estava realmente precisando conversar com você, Marcos. Até pelos fatos que aconteceram. Não sei se está ciente. Está ciente, Luiz Francisco? O Luiz Francisco responde sobre. Responde o Luiz Felipe, o capitão do barco. Sobre os milicianos que vieram me ameaçar aqui dentro da Marina, em nome do Daniel Vorcaro. Está sabendo disso, Luiz Francisco diz não. Então, o capitão do barco: então, eu estou lhe afirmando, e a testemunha é o próprio Matheus que presenciou. Eu estava em São Paulo com você. 7 milicianos. Estou com as filmagens do barco, eles estiveram aqui, foram no meu condomínio, me ameaçaram de morte. É disso que nós estamos julgando, ministro Gilmar. Não é o caso que nós estamos julgando. Não é Lava Jato. Esse é o caso que nós estamos julgando. Esse é o caso que nós estamos julgando. Nós estamos julgando dois. Esse não é Lava Jato. Esse é o que nós estamos julgando. Esse é o caso. Essa é a turma operando. Aí você viu um dos vídeos e você sabe que, agora há pouco eu falei, é complicado enfrentar um sistema e ele está enfrentando. E a gente sabe que também é perigoso enfrentar um sistema e ele está enfrentando um sistema perigosíssimo, né? Então ele tem que se cuidar. Tem que se cuidar. E o André Mendonça, o ministro André Mendonça, ganhou reforço, né? Na segurança, na sua segurança devida aí ao caso Master, né? Uma análise técnica identificou o aumento de risco à integridade física do magistrado e a proteção ostensiva acompanha o ministro até em cultos a partir de agora. E é preciso acompanhar, né? Estranhamente, 2 aviões em que ele estava apresentou problemas identificados antes, né? E você sabe que aviões, para o pessoal do STF, principalmente aqueles que estão enfrentando aí o sistema, é perigoso, né? E o aparato de proteção em torno do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, sofreu um forte reajuste nos últimos meses. A cúpula do Judiciário adotou a medida protetiva depois que uma análise técnica interna identificou um aumento real de risco à integridade física do magistrado. O alerta acendeu quando ele assumiu a relatoria do caso que investiga fraudes bilionárias ligadas ao Banco Master. E é preciso ter cuidado com tudo, inclusive com a equipe de segurança, né? Não adianta reforçar e colocar inimigo ali dentro, né? Então é preciso. Eu vejo aí que houve uma análise técnica interna do Judiciário, que identificou um risco muito maior de atentados contra a sua integridade física. Então, isso pode ser bom. Agora tem que tomar cuidado com quem vai entrar na equipe de segurança, né? Porque ali, né, só tem 3 de um lado, do lado correto, o resto é resto. Daqui a pouco eu vou falar da primeira turma, né? A primeira turma é complicado. E aí tem todos os interesses, né, de fora do judiciário. Então é complicado, não é fácil não. De acordo com informações publicadas pela Folha de São Paulo, o reforço também tem relação com outro inquérito de grande repercussão que está sob a relatoria de André Mendonça. Trata-se da investigação sobre desvios e fraudes em descontos de aposentados e pensionistas do INSS. Os 2 casos envolvem autoridades do mundo político com foro privilegiado, né? E a reestruturação promovida pela Secretaria de Polícia Judicial ampliou o número de policiais dedicados à rotina do ministro. A nova dinâmica adiciona o uso de equipamentos de proteção específicos e um monitoramento minucioso de ameaças. O aparato ostensivo passou a acompanhar André Mendonça em seus compromissos no Tribunal Superior Eleitoral, né, e do qual é vice-presidente, e em agendas institucionais externas. A escolta também monitora de perto as atividades civis do ministro. Ele atua como professor universitário e como pastor na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Agentes de segurança designados, inclusive servidores à paisana, agora acompanham o magistrado durante as pregações religiosas para mitigar qualquer vulnerabilidade. A preocupação
com a integridade do ministro cresceu consideravelmente desde o início de 2026. Em março, André Mendonça decretou a segunda prisão preventiva de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. A decisão ocorreu depois que a Polícia Federal interceptou mensagens no celular do banqueiro. Os textos revelaram a existência de uma milícia privada mantida por Vorcaro, batizada de A Turma. A estrutura armada coagia e ameaçava desafetos da família. Embora a segurança institucional revise e estude periodicamente o cenário de riscos, né, das autoridades, o teor violento descoberto nas investigações do caso Master forçou a cúpula administrativa a acelerar as medidas de proteção extrema no entorno do ministro André Mendonça. E tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado porque a coisa ficou difícil, né? E você sabe que esse caso ele vai trazer muitas coisas. E com o iminente perigo de prisões e quedas, por exemplo, de ministros e de autoridades, os riscos aumentam. E também há o outro lado da questão, né? Familiares dos envolvidos no caso e que estão se achando injustiçados podem vir a colocar a boca no trombone. Por exemplo, um relatório da Polícia Federal, que foi tornado público por decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, aponta que Joana Mourão, irmã de Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, teria ameaçado acabar com a família do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O documento também sustenta que pessoas ligadas a Henrique Vorcaro atuaram para tentar comprar o silêncio da investigada, né? E, de acordo com a investigação, mensagens encontradas nos aparelhos celulares apreendidos revelam que Joana afirmava possuir documentos capazes de comprometer Daniel Vorcaro e seus familiares. As informações integram um relatório encaminhado pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal e que teve o sigilo retirado nesta terça-feira, dia 16, né? E o caso está relacionado ao julgamento que analisa a manutenção da prisão de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, e essa análise ocorre no STF, sob a relatoria do ministro André Mendonça, responsável por autorizar a divulgação do relatório policial. Segundo a Polícia Federal, Manuel Mendes Rodrigues, conhecido como Manolo e apontado pelos investigadores como o braço direito de Henrique Vorcaro, teria atuado para evitar que Joana levasse adiante as ameaças. Conforme a apuração, ela vinha cobrando apoio financeiro de pessoas próximas à família Vorcaro, alegando enfrentar dificuldades econômicas e afirmando estar desesperada. Ainda de acordo com o documento, Joana e sua mãe participaram de uma reunião com Manolo no dia 26 de abril. Após o encontro, ele teria informado Henrique Vorcaro sobre as tratativas e em uma das mensagens registradas no relatório consta o seguinte diálogo: Henrique, boa noite, estamos conversando com a mãe aqui. Vamos passar os contratos dos ativos pertinentes ao nosso amigo no nome dela, mãe, para resolver a questão amanhã. Dr. André já entrará em contato com o Dr. Tiago para alinhar isso. Apesar das negociações, a Polícia Federal afirma que as ameaças continuaram. Conforme a investigação, em 7 de maio, Joana enviou a Manolo uma mensagem fazendo referência à prisão de Felipe Vorcaro, primo de Daniel. No texto interceptado pelos investigadores, ela escreveu o seguinte: já foi o filho, o genro, hoje o sobrinho. No que depender de mim, HV será o próximo. Domingo já coloco tudo no Fantástico e no Cabrini dessa família maldita. A Polícia Federal interpreta que a sigla HV, mencionada na conversa, faz referência a Henrique Vorcaro. O conteúdo das mensagens integra o conjunto de elementos analisados pela investigação que segue em tramitação no Supremo Tribunal Federal. É o que eu falo, né? Os desdobramentos disso aí podem acontecer muito mais coisas, né? Podem aparecer muito mais. Vamos lá com os nossos anunciantes, vamos falar da Coop Home Office, né, que vem aí com um empreendimento espetacular, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. A Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade em sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que
Deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família, né? E é perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã com a Coop, incorporadora e construtora, né? Que fica localizado ali na rua Deputado Ara Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João, ali em frente ao supermercado Bom Gosto, né? O hipermercado Bom Gosto. E ali, né, está localizado o prédio, né, que já está em fase de conclusão. São 4 anos ininterruptos de obra, né, e que deve terminar nesse ano aí a conclusão. A parte de baixo, por exemplo, a central de vendas da Coop Home Office fica ali, no prédio, já está ali no prédio. No primeiro momento era ali, né, no supermercado Bom Gosto, no hipermercado Bom Gosto. E agora está ali no prédio, né? Então, se você quiser ir até o prédio, você pode conhecer. Lá você vai entrar e vai ser atendido pelos brilhantes funcionários profissionais da central de vendas da Coop Home Office. Eles vão mostrar para você toda a estrutura, toda a planta, né, do prédio, vão mostrar para você como é que vai ser o funcionamento do prédio a partir da sua inauguração e, claro, vão mostrar para você que é perfeitamente você conseguir um apartamento ali, né? Apartamentos de 43 a 259 metros quadrados. As salas comerciais que eram a partir de 23 metros quadrados, todos já vendidos, né? Falta ainda alguns apartamentos que você pode realizar o sonho, né, de conquistar o apartamento num dos moderníssimos prédios aqui de Ponta Porã. É a Coop Home Office que vem para deixar a cidade de Ponta Porã mais bonita e deixar muito mais moderna a nossa princesinha dos Hervais. Você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros? Está ali, nas esquinas das Avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã. O Bob's, que é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Nessa trajetória de 70 anos do Bob's e do Caçula Bob's Ponta Porã, dá experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's, com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fã. Como é que você vira um Bob's Fã? Você vai acessar a página do Bob's, o bobs.com.br, e ali na primeira página vai baixar um pouquinho, né? Vai encontrar o link, faça seu cadastro e aí você vai resgatar cupons. E no resgate você vai ter a promoção, por exemplo, do Double Cheese Bob's Refresh, a R$22, né, no resgate de cupons. Também no resgate de cupons, você vai ter ali, por exemplo, os clássicos na versão com costela e picanha, né? Deixa eu ver quais são esses clássicos aqui. É o cheddar australiano com costela e picanha, o Double Cheese com costela e picanha e o Big Bob com costela e picanha. E aí você pode participar também do resgate, né, na promoção Trio Bacon de Responsa com Fanta com 10% na oferta, né? Então é o Trio Bacon de Responsa com a Fanta, com um dos refrigerantes da Fanta, pode ser uva, pode ser laranja, né? Então é uma promoção muito boa. E é claro que você vai ter várias opções no cardápio de sanduíches, por exemplo, do Bob's Ponta Porã. Lá você vai encontrar o Bob's Classic, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, o Chicken Filé Júnior, o Baconzudo Chicken Crispy, o Bob's Bacon de Responsa, o Big Bob, o Cheddar australiano, muito bom o Cheddar australiano, o Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, o Chicken Bacon de Responsa, o Crispy Bacon, o Bob's de Costela maravilhoso, e o Bob's Costela 2 queijos Bacon mais maravilhoso ainda, o Chicken Crispy, o Bob's Burger, o Bob's Cheddar, o Cheeseburger e o Bob's Burger Veggie, né? Então você vai ter várias e várias opções lá no Bob's Ponta Porã. Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros está localizado ali, nas esquinas das Avenidas Brasil e Presidente Vargas. Ali está o Bob's Ponta Porã, que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro. Vamos seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, né? E o ministro Alexandre de Moraes aprontou mais uma. O jornalista português Sérgio Tavares revelou que na manhã de ontem, durante o jornal Auriverde Brasil, que uma conta bancária de sua titularidade do Banco BTG foi bloqueada
por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo Tavares, essa conta do BTG era utilizada exclusivamente para receber doações destinadas ao financiamento do documentário O Falso Juiz, atualmente em fase de produção. Segundo ele, tudo que foi arrecadado para a produção do filme foi perdido, não tenho mais acesso à conta. E ele apresentou o e-mail da instituição bancária informando sobre o bloqueio. Tavares não descarta que a decisão esteja relacionada à sua atuação jornalística durante o Fórum de Lisboa, evento realizado em Portugal há 2 semanas e que ficou conhecido como Gilmar Palusa. Na ocasião, o jornalista confrontou autoridades sobre a existência de brasileiros exilados no exterior em razão de perseguição judicial no Brasil. E até o momento não há manifestação pública do ministro Alexandre de Moraes ou STF sobre o bloqueio da conta. Primeiro está cerceando, né, o trabalho de imprensa do jornalista. Então mandou bloquear a conta bancária do jornalista porque ele está produzindo um documentário falando sobre o falso juiz que vai mencionar Alexandre de Moraes. Já é um trabalho, né, de censura do jornalista. Então ele não pode trabalhar, ele está com dinheiro e sem dinheiro não pode. Então é um trabalho para acabar prejudicando o trabalho do jornalista. E tem fora as outras situações, né? Além de obstruir o trabalho do jornalista, tem obstrução de justiça aí. Então eu acho que, claro, tem ainda o poder, mas está perdendo o poder e está cometendo erros sucessivos. O ministro Alexandre de Moraes, que vão acabar derrubando, né? São erros dele, ele mesmo cometendo, né? Por desespero em se manter no cargo, eu acho que são erros que irão derrubá-lo. Só acho, né? Porque as coisas estão apertando para o lado dele. Vamos falar um pouquinho de pesquisa? Depois a gente volta a falar do Moraes, porque a primeira turma, né, já fez o que a gente esperava, o que eu esperava. Não esperava coisa diferente da primeira turma, né? Mas, primeiro vamos falar de uma pesquisa. O que está acontecendo lá no estado de São Paulo? Lá no estado de São Paulo lidera o Flávio Bolsonaro com larga vantagem, né? Como aqui no Mato Grosso do Sul também, em vários outros estados, né? Hoje apareceu uma pesquisa do CNT, né, que é a Confederação Nacional de Transportes, que é ligada ao sindicato. Muitos vão dizer, principalmente a esquerda e a imprensa esquerdista, vão dizer, mas é ligado ao sindicato patronal. Mentira, é ligado à esquerda. E aparece uma pesquisa com Lula bem à frente, né? E a gente vê que são números bizarros, que não poderiam acontecer, são crimes eleitorais que acontecem antes das eleições, para tentar confundir o eleitor. Só que o eleitor não pode cair mais nessas historinhas, nessas bobagens de pesquisas, né? Tem que ver a bizarrice, tem que acompanhar a conjuntura, né? O que está acontecendo. É muito claro que Lula não tem apoio popular, é muito claro que o Lula não está à frente das pesquisas do jeito que eles querem que esteja, né? A tendência é o Flávio crescer. A gente está vendo isso aí, né? Só você ver todas as movimentações, tanto nas redes sociais como, né, nas ruas. Flávio tem notoriamente crescido nos últimos dias aí, nos últimos meses. Mas a imprensa vai dizer que não, vão tentar jogar aí, os institutos de pesquisa também não, os mais sérios vão tentar jogar uma proximidade. O que tem que decidir mesmo é o eleitor e saber que ninguém pode ficar passando essas informações mentirosas como os institutos e a grande mídia faz. Então tem que seguir. Vai pipocar pesquisa? Vai. Mas analisa, faz uma análise séria do que está acontecendo, de toda a movimentação, de todos os prognósticos, veja qual que condiz mais com a realidade. Não vamos sair por aí se precipitando, não, e votar por causa das pesquisas, porque a pesquisa confunde, né? E falando de pesquisa em São Paulo, né, o que era esperado acaba de acontecer na mais recente pesquisa da Real Time Big Data. O deputado federal Guilherme Derrite assumiu a liderança na corrida para o Senado Federal. Tudo indica que na medida em que a campanha avançar, o nome de Derrite deve ser consolidado aí como o detentor da primeira vaga. Para a segunda vaga, o quadro ainda está nebuloso, né? Mas existe a clara possibilidade de a onda Tarcísio arrastar mais um candidato de direita. Estão na disputa o deputado federal Ricardo Salles e o deputado estadual André do Prado, né? Tinha o Mário Frias, né, que eu não sei se ele vai encarar, né, de novo mais uma eleição, se ele vai ser candidato à reeleição
mas ele também estava no páreo. Não sei se saiu, tem que ver isso aí, né? O levantamento simulou 3 cenários. No primeiro deles, Derrite lidera com 17% contra 16% de Tebet. É uma cinte, né? A Simone Tebet está ali entre as primeiras. A ex-ministra do Meio Ambiente aparece com 14% das intenções de voto, seguida pelo deputado federal Ricardo Salles, do Novo, com 12%, e o agora deputado estadual André do Prado, do PL, marca 10%, e o ex-deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, tem 7%. Nulos brancos são 11%, e 13% não sabem ou não responderam. No segundo cenário, sem Marina Silva, com o ex-ministro do Empreendedorismo, Márcio França, do PSB, Derrite e Tebet empataram com 17%. França e Salles aparecem em seguida, com 12% das intenções de voto. André do Prado tem 10%, Paulinho da Força marca 8%. Os votos nulos e brancos são 11% e 13% não sabem ou não responderam. O terceiro cenário foi simulado com França e sem Tebet. Nessas condições, Derrite mantém a liderança com 17%, seguido por Marina Silva, que marca 15% das intenções. Salles e França tem 12%, André do Prado aparece com 10%, Paulinho da Força foi escolhido por 8% dos participantes. 12% são nulos e brancos e 14% não sabem ou não responderam. A pesquisa da Real Time Big Data foi realizada entre 13 e 15 de junho, com 2 mil eleitores no estado de São Paulo. O índice de confiança é de 95%, né? E está registrado, protocolado no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos falar agora da primeira turma do STF, né? Que formou maioria para condenar o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo. Os ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia acompanharam integralmente o voto do relator, né? Aqui a gente já sabia, o relator Alexandre de Moraes. Segundo a acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, Eduardo atuou junto à autoridade dos Estados Unidos para promover sanções contra ministros do STF e medidas econômicas contra o Brasil, com o objetivo de pressionar o judiciário e interferir em processos envolvendo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que por acaso eles estão perseguindo, né? Só por acaso, coincidência. Ao votar pela condenação, Moraes afirmou que a conduta ou as condutas atribuídas ao ex-deputado não possuem relação com o exercício de atividade parlamentar e não estão protegidas pela imunidade prevista na Constituição. Não é função do deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país, mesmo que estivesse no exercício do mandato e não licenciado. Mesmo que estivesse no exercício, não estaria acobertado pela imunidade parlamentar, segundo afirmou o ministro. Claro que saía, né? O relator também rejeitou os argumentos da defesa que tentavam invalidar a tramitação do processo em razão da permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Vamos ver como é que ele vai agir e falar, né? Porque ele vai continuar permanecendo no Brasil, sofrendo um processo lá nos Estados Unidos, onde é réu. Até hoje, segundo questionou, em momento algum, nem o próprio réu, em qualquer lugar, disse que mudou seu domicílio. Ele só disse que não volta para o Brasil por medo de responder pelos crimes que praticou. Pode o réu, qualquer réu, se beneficiar da própria torpeza? Foi o que ele questionou. Moraes ainda defendeu a regularidade da ação penal e criticou as alegações de nulidade apresentadas pela defesa. Né? A gente noticia, né, porque tem que noticiar, mas é uma palhaçada, né? É bizarrice atrás de bizarrice, aberrações atrás de aberrações do judiciário, né? Então, por unanimidade, já terminou, né? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado federal pelo crime de curso de coação, né? Pelo crime de coação no curso de processo. Os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, né? Não tenho dúvida nenhuma, para surpresa de 0 pessoas, né? Eles condenaram o Eduardo Bolsonaro. Eu não esperava outra coisa, né? Mas, né, tá aí, esse o resultado, já se esperava isso, né? E agora tem que o eleitor, o cidadão, pensar muito bem nas eleições, porque é preciso endireitar o Brasil nas eleições de 2026. Então, essa eleição ela vai ser muito importante. Claro, na Câmara dos Deputados, sim, mas principalmente no Senado. É preciso eleger o maior número de senadores no Senado brasileiro, né? No Senado Federal, para confrontar esses desmandos dos ministros, da maioria dos ministros do STF. Né? Então é preciso barrar isso, parar logo com isso, né? Vamos ver. Então o povo brasileiro tem aí
uma grande responsabilidade nas eleições deste ano. Vamos falar agora da Solo Forte, né? Solo Forte que está conosco aí já, né, desde o primeiro momento, a primeira semana, né, os primeiros dias do canal Fatos, Informações e Opiniões. A Solo Forte é uma empresa empresa de consultoria e agricultura de precisão, né, com profissionais experientes, dedicados, tem uma ampla experiência, né, em pesquisa e extensão rural e desenvolvimento de mercado, e trabalham sempre colaborando, né, estreitamente com produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. A equipe está, né, constantemente, isso é um diferencial, né, as equipes da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, garantindo assim um acompanhamento próximo, né, um acompanhamento personalizado, perto, né, de cada produtor e de cada lavoura. Isso agrada muito o produtor rural. E claro, a segurança também, né? A Solo Forte implementa práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e diminuindo bastante, né, os riscos, e isso é proteção ao investimento, né, dos clientes Solo Forte. E também são utilizadas tecnologias avançadas e práticas inovadoras pela Solo Forte, né, para realmente, de fato, aumentar a produtividade das lavouras e assim garantir colheitas abundantes e de alta qualidade. E a Solo Forte atendendo em Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro e toda a região de fronteira. Seguindo com as informações, vamos lá falar aqui do Mato Grosso do Sul, porque a Sejusp, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, promoveu mudanças na diretoria ou na subdiretoria do DOF, o Departamento de Operações de Fronteira, conforme publicação no Diário Oficial do Estado desta terça-feira. Assim, o major da PM, Eduardo Garcia da Costa Marques, que ocupava o cargo de subdiretor, deixa o posto. A publicação tem validade a partir de 25 de maio. Em seu lugar foi nomeado o Major Rafael Custódio Alves, com data retroativa a 1º de junho. As mudanças foram assinadas por Ari Carlos Barbosa, né, que é o secretário adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública. Então está mudando a subdiretoria do comando do DOF, Departamento de Operações de Fronteira. E o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, na sigla em inglês, anunciou nesta segunda-feira a prisão do brasileiro Felipe Linares de Oliveira de L'Aquila, conhecido como Dom. A detenção ocorreu no estado da Carolina do Norte durante uma operação conduzida por agentes federais. Segundo o órgão norte-americano, a prisão ocorreu no último dia 5, depois de uma perseguição. O brasileiro era alvo de um mandado de busca e captura emitido pela Interpol e a pedido das autoridades brasileiras. Ele responde a acusações de associação criminosa e extorsão. Agentes localizaram o suspeito na Carolina do Norte e iniciaram a operação para cumprir o mandado. E durante a abordagem, Felipe tentou fugir, o que deu início a uma perseguição. Segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o brasileiro estava em situação irregular no país e se preparava para deixar os Estados Unidos com destino ao México. E as autoridades também afirmam que ele mantinha a própria mulher em cárcere privado, inclusive durante a fuga de carro que terminou com sua prisão. Até o momento, autoridades brasileiras não divulgaram detalhes adicionais sobre os crimes atribuídos ao investigado, nem sobre eventuais condenações. Também não há informações sobre pedido formal de extradição, nem sobre a data em que o brasileiro poderá ser transferido para o Brasil. A investigação segue sob responsabilidade das autoridades dos dois países e integra ações de cooperação internacional no combate ao crime organizado transnacional. Bom, vamos lá ver se tem alguma novidade aqui, se tem alguma atualização, né? E nós falávamos do André Mendonça e a situação é a seguinte, né? Além desse vídeo que está viralizando aí, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria manter a prisão de Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, e o julgamento, né, foi concluído nesta terça-feira, com 3 ministros acompanhando o entendimento do relator André Mendonça. Na análise do caso, apenas o ministro Gilmar Mendes apresentou voto divergente defendendo a substituição
da prisão preventiva por prisão domiciliar. Os ministros Nunes Marques e Luiz Fux acompanharam o voto de André Mendonça, formando o placar de 3-1, por 3 votos a 1, né, pela manutenção da custódia. Então tá aí, uma derrota aí do Gilmar Mendes frente a André Mendonça. Mais uma, né? O André Mendonça vai se destacando, e é aquilo que a gente disse no começo. É preciso reforçar mesmo a segurança de André Mendonça. E o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, comentou hoje o atentado sofrido pelo vereador Cabo Davidson, do PL do Rio Grande do Norte, em Mossoró. Em publicação nas redes sociais, o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que o caso não representa uma surpresa diante do cenário de violência no país. Flávio declarou solidariedade ao vereador e prestou condolências aos familiares do assessor Alisson Diego, morto durante o ataque. Tá covarde, né? Na publicação, o senador afirmou que as autoridades devem tratar o caso como terrorismo. Ele destacou o uso de armamento de guerra em plena luz do dia como sinal do poder de fogo das organizações criminosas. Ele disse que isso não é criminalidade comum, né? Foi o que escreveu. Isso é terrorismo. Então, o pré-candidato do PL afirmou também que facções criminosas atuam com estrutura militar e exercem domínio territorial em diferentes regiões do país. Então, Flávio Bolsonaro repudiou, claro, a ação violenta em que o vereador lá em Mossoró acabou sofrendo atentado, e o seu assessor, que estava filmando no momento, acabou não resistindo, né, aos ferimentos, né, e acabou falecendo. Vamos lá falar da Futura Soluções Agrícolas. Futura Soluções Agrícolas, que começou aqui, né, no município, trabalhando aqui para auxiliar o homem do campo na região de fronteira, né? E tem feito com louvor, cumprido esse objetivo, né? A Futura Soluções Agrícolas começou em 2014 e primeiro foi aqui em Ponta Porã, depois ultrapassou os limites do município, foi para as cidades aqui da região de fronteira. Hoje já atende todo o estado de Mato Grosso do Sul, está aí, né, também alguns municípios aí das regiões, dos estados das regiões do centro-oeste brasileiro. E no Paraguai foi o mesmo processo, primeiro se instalando em Pedro Juan Caballero, depois indo para os municípios aqui do departamento de La Mambá, e hoje já está em outros departamentos, o departamento de Concepción, tem o Chaco Paraguaio e outros departamentos, além de vários municípios, ou seja, já é essencial ao agronegócio. Surgiu, né, com essa meta de ser essencial ao agronegócio brasileiro e ao paraguaio. Já está trabalhando bastante, né, na República do Paraguai e também em parte aqui da região centro-oeste do Brasil. As Futuras Soluções Agrícolas que está sempre, né, levando as melhores soluções ao homem do campo. A Ponta Poranense Futuras Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial da Eurofilt para todo o estado de Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa especializada em fabricação de filtros de alto desempenho para diesel e está presente em mais de 12 países. E claro que a Futuras Soluções Agrícolas está aí sempre para levar as melhores soluções ao homem do campo, né? E auxiliá-lo, né, para que ele tenha ganhos reais, né, na sua produção lá na sua propriedade rural. Por isso tem aí tudo de máquinas e implementos agrícolas do melhor e mais moderno, de maiores rendimentos, né, para o produtor rural, para o homem do campo aqui no Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste e para todo o Paraguai. A Futura Soluções Agrícolas está localizada ali na rua Linho do Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, ao lado da rodovia BR-463. Também está localizado na rodovia Ruta Quinta, né, na belíssima Ruta Quinta, em Pedro Juan Caballero. Quem também está conosco é a Baturité Conveniências. Baturité Conveniências, ali na frente da AGSul, já na divisa com a Escola Estadual Miguel Marcondes Armando, na rua Baltazar Saldanha, né? Um ambiente muito bom, um ambiente familiar, em que você vai ser muito bem recepcionado pelo Carlinhos Dalzacchi e por seus familiares, né? Você pode levar os amigos lá para aquela resenha de fim de período de trabalho, tomar uma gelada, nesse friozinho aí tomar um bom vinho, tomar um uísque, conhaque, vodka e aquela cachaçinha mineira deliciosa, né? Para quem gosta, chega a dar água na boca. O Carlinhos Dalzacchi diz que tem muitos sabores, né? Muitas cachaças saborizadas, cachaças de Minas, mas as que mais saem são as raizadas
e as puras, né, da cachaça mineira. Quem gosta de cachaça sabe que as cachaças mineiras são uma das melhores do Brasil. Para aquelas pessoas que não podem com a bebida, não gostam da bebida alcoólica, e para a criançada tem as várias opções aí de marcas, né, de sucos e refrigerantes, além de doces e salgados. Aquelas pessoas que não gostam de enfrentar filas nos grandes supermercados, é só se dirigir a Baturité Conveniências, né? Porque é uma conveniência bastante surtida e lá com certeza você vai encontrar o que você precisa. Falou? Vamos lá com as informações esportivas aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, né? Quase que eu falei esportes, né? Mas é esportes também. Mas vamos falar de resultados da Copa do Mundo. Hoje nós tivemos mais jogos, né? Vamos ver quais jogos nós tivemos hoje aqui, já que foram realizados. A França ganhou do Senegal por 3-1, né? E ainda temos daqui a pouquinho, começando Iraque e Noruega. E a Argentina joga às 21 horas contra a Argélia. E na madrugada, né? À meia-noite do Mato Grosso do Sul, a Áustria vai enfrentar a Jordânia. E amanhã às 13 horas tem Portugal e República do Congo. Também amanhã, às 22 horas, tem Uzbequistão enfrentando a Colômbia. Ainda amanhã, às 16 horas, tem Inglaterra e Croácia. E às 19 horas, tem Gana e Panamá. Encerrando aí, né, a primeira rodada dessa fase de grupos aí do Mundial de Seleções. Então é isso, né? É isso que nós tivemos aí de esporte, de futebol nesta terça-feira, e amanhã nós teremos os jogos que complementam aí a primeira rodada do Mundial de Seleções, a Copa do Mundo 2026. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se assim Ele nos permitir.